Mas a gente começa com o John Arias, hein? Vamos falar de John Arias, porque tá chegando no Verdão, uma ansiedade muito grande por parte do torcedor. O que está faltando para ele ser anunciado? E o próprio técnico do Wolverhampton já deu uma boa notícia de que está tudo certo. Ontem, PVC trouxe a boa notícia, hoje o técnico Deixando do claro que o furo não era meu nem do de primeira. O furo, primeiro quem deu foi o GE, né? O Flávio Latifi acompanhou muito bem, César Merlo, Danilo Lavieri. Todo mundo. A gente tocou sirene, Brás porque também, a gente tinha com o lado certeza. do Fluminense, do Flamengo, que também entrou na jogada. De primeira foi bem, mas é importante ressaltar. Claro, dando os créditos para quem merece os créditos, não é mesmo? Volta, Latifi. Porque o trabalho jornalístico não é fácil, minha gente, não é fácil fazer isso aqui. Olha ele aí, Flávio Latifi, meu querido, conta boa, tá todo mundo esperando, hein? Quando é que o homem chega? Vai chegar, né? Isso já tá certo, tudo bem? E aí, Lu, PVC, Sá. Antes só queria conversar com o PVC rapidinho, que ele falou, o furo não é nosso, mas desde dezembro a gente foi o primeiro a falar que o Palmeiras continuava sonhando com Arias e a gente vem noticiando aqui no UOL. Então, é uma contratação que a gente também comemora, porque desde o início da notícia a gente estava rastreando ela. É verdade, só por causa disso, vamos soltar um bumbo pro Latifi, então, hein? Boa, bumbo para Flávio Latifi, porque ele merece. Trabalhando muito bem, meu querido. Vamos lá. Latifi, tem razão. Valeu, gente. Mas, essa situação que o técnico do Wolverhampton colocou era o que a gente já imaginava desde ontem, né? Quando a gente recebeu a informação de que estava tudo fechado, é porque o contrato já estava com o Palmeiras e estava tudo muito bem encaminhado. Então, é só questão de tempo para o Palmeiras anunciar o Arias, tudo acertado e vai 4 anos de contrato. E aí, o torcedor palmeirense fica ansioso para quando que vai anunciar, né? O Palmeiras, ele é muito cauteloso. Para vocês terem ideia, até agora o Palmeiras não confirma que tá tudo fechado, mas a gente tem essa confirmação apurando dentro do clube e o Arias deve ser anunciado em reforço muito em breve. E, infelizmente, não vai estar jogando o derby, né? O torcedor do Palmeiras, o mais ansioso, já sonhava com o Arias fechando no meio da semana, chegando ao Brasil e já jogando, mas isso não vai acontecer. Mas o torcedor palmeirense está muito feliz. É uma contratação que chega logo depois da saída do Veiga, né? O Palmeiras anuncia a saída do Veiga e logo depois responde com a contratação do John Arias. Um sonho antigo da diretoria do Palmeiras, viu, Lu? Desde o ano passado, Leila Pereira queria que o Arias vestisse verde. Eu vou dizer pra você uma coisa. O Arias, o departamento de marketing e de comunicação do Palmeiras podia levar o Arias lá em cima, no terraço do Allianz Parque, lá em cima. Porque o São Paulo... Ele vai respirar novos ares lá. São Paulo não é o Rio de Janeiro, não temos essa pretensão. Mas é mais bonito do que o Wolverhampton. Dá para fazer uma imagem genial lá de cima do Allianz Parque, para mostrar o Allianz Parque, mostrar todos os setores que tem ali. Dá para fazer mais bonito do que ele fez ali. Sem contar que é o seguinte, quero saber do Gabriel Sá. Você acha que John Arias pode ser box-to-box? Pode ser. Ou ponto incisivo, PVC, que você liberou também esse vocabulário, né? Isso, Arias, 1 contra 1. Isso, Arias box-to-box. O que você acha? De área a área. Pode ser, Gabriel? Como é que chega John Arias para ajudar, para contribuir para esse time do Palmeiras e que baita ajuda técnica, né? O Arias é um grande jogador e ele é assim, mais um que faz o torcedor que crê em certos discursos de vítima, né? Porque o Arias, quando sai do Fluminense, ele fala que não voltaria para o futebol brasileiro em outro clube, caso ele volte para o Brasil, para o Fluminense. Esse tipo de promessa, acho que o torcedor ele tem que começar a entender o contexto da fala. Estava saindo do Flu, estava emocionado, aquela situação toda, um sonho de ir para a Inglaterra que ele ficou falando ali com o Mário Bittencourt por muito tempo, foi a justificativa da venda. Então esse tipo de coisa tem que cair do imaginário popular também, de que o jogador de fato fala é o que ele vai cumprir lá na frente. Mas para o Palmeiras é uma grande contratação, acho um jogador ali que é um ponto fora da curva mesmo, futebol brasileiro, foi o principal jogador do Flu ali por 2, 3 anos, né, aproximadamente. É um jogador que tem um pouco dessa coisa do 1 contra 1, o ponto incisivo, que o PVC gosta, né? Ele é um jogador que parte para cima, não tem medo da marcação. Tem os extremos desequilibrantes também. Mas o Arias é um jogador aí que eu acho que eleva o patamar do Palmeiras, Luiz. Tem o jogador terminal
E tem o terço final também, né? Não, o ponto incisivo é uma agulha, né, basicamente, não é? E o jogador terminal, ele tá alfinete. nas últimas. O jogador terminal tá nas últimas. Jogador terminal, mas eu prefiro que não. Não, melhor Não, não. melhor Melhor não. Pensando no John Arias, do time do Palmeiras, gente, para vocês virem para nossa conversa, vocês fazem parte do De Primeira também. A pergunta é: quem sai do time para a entrada do John Arias? Vamos lançar aí para vocês, ó. Quem deve sair do time titular do Verdão para que John Arias possa entrar e fazer o seu box-to-box? É o Alan, Maurício, Flaco Lopes ou outro jogador, hein? Eu já dei a minha aposta. Assim, dá para jogar de outra forma também. Não necessariamente você vai ter o Maurício ou um deles, né? Porque você tem o Vitor Roque ali também. Quem que sai, hein, PVC, para a entrada do Arias? É o Carlos Miguel. O Carlos Miguel? Joga com 12, né? Tá bom. E quem defende? Gomes, coitado, vai pro gol. Eu acho que hoje, desses jogadores que a gente está citando ali, o que não é titular ainda é o Maurício. É porque o Maurício não tem uma sequência que você olhe e diga, o Maurício, vamos voltar para quarta-feira, quando o Flávio Latifi disse que a escalação que ele deu era com o Maurício, e eu disse, não é informação, eu acho que vai jogar o Ramon Sousa. E aí jogou o Maurício, o que nos dá a impressão de que o Maurício é titular. Mas o Maurício é titular de um jogo na função que ele jogou. Se você pensar, o Alan tem sido titular, o Flaco Lopes tem sido titular, o Vitor Roque tem sido titular, o Arias não vai entrar no lugar do Kelvin, nem do Piquerez, nem do Gustavo Gomes, nem do Murilo, nem do Carlos Miguel. E na final da Libertadores o Veiga foi titular, né? O Veiga foi o titular, não foi o Maurício. Então, mas você vai fazer o quê? Vai jogar o Arias para o lado esquerdo e o Alan do lado direito, ou inverter? Não é essa a pergunta nesse momento. Quem não é titular hoje, absoluto, é o Maurício. O Arias vai ser. Como é que o Abel vai resolver é outro problema. Mas aí vamos pensar aqui nesse time. Como é que dá para montar em Latifi? Se a gente colocar Arias no meio de campo com Vitor Roque, Flaco Lopes, tem o Paulinho para voltar. Mas é maio. E aí, é maio, ficou mais para frente, mas você tem Andréas e Marlon Freitas também. Como é que você monta esse meio de campo e esse setor ofensivo aí do Verdão? Não necessariamente é o Maurício, porque talvez o Maurício já não caiba de qualquer forma. Eu acho que o Maurício ele faz um bom início de temporada pelo Palmeiras, tanto é que essa mudança que o Abel fez foi justamente por entender que o Maurício está saindo melhor que o Sousa nesse momento. O Arias, nessa formatação atual do Palmeiras, ele só poderia jogar tanto na do Alan quanto na do Maurício, né, no último jogo. E eu acho muito difícil que o Abel tire o Alan do time nesse momento, né? Ele é um jogador que tem se valorizado no mercado, assumiu a titularidade desde o final do ano passado e está em uma crescente. Então, apesar do bom momento do Maurício, né, isso se confirmar que ele vai continuar sendo titular, o Arias deve entrar ali pelo lado esquerdo do ataque. E o Palmeiras, né, a gente falou isso ontem, a comissão técnica entende que o Arias pode jogar em quase todas as posições do ataque. Então, o Arias jogar não seria um problema, não. Ainda tem o Evangelista, né? Que eu nem falei. A gente está falando que esse elenco do Palmeiras piorou, porque vários jogadores saíram, mas olha esse elenco, a gente não está conseguindo encaixar todo mundo num time titular. Então, pode ser tem que entender como é que o time vai funcionar. Mas, olha só, como a gente disse ontem, um ponto importante da chegada do Arias é ter mais opção de reposição, de banco. Porque você não vai ter... Pense que o time titular seja o time que ganhou do Vitória na quarta-feira. São 11. O que a gente falou do Corinthians no ano passado inteiro? O Corinthians tem 11 titulares que formam um grande time, mas não tem um grande elenco. O Corinthians começou a formar um grande elenco também usando a base, porque está descobrindo jogadores. Bidon virou diferente, André ficou diferente... Kaique mostrou importância, Guinegão foi importante. Aí você começa a encorpar o elenco. Vão jogar 18? Não, vão jogar 11, mas 18 são importantes porque você vai ter reposição. Este era um ponto importantíssimo para o Palmeiras, continua sendo, porque ainda falta um zagueiro, ainda seria importante ter mais um volante, mas a questão é ter mais um zagueiro, prioridade.
é importante você entender que um desses 4, Alan, Maurício, Flaco, Vitor Roque, um desses 4, mais o Arias, 5, um desses 5 vai ser banco. Um não vai caber. E se você tem um desses 5 banco, você tem um grande reserva. Quem você tiraria, Gabriel? Acho que o Maurício, de fato, perde a vaga no grupo. Alan e Arias é uma dupla que pode vir a ser interessante também, né, Luiz? Em certos jogos, não em todos, né? Mas o Alan e o Arias, eles têm características de 1 contra 1 e quem sabe cortar para o meio também, que é o caso do Arias. Acho que o Maurício hoje, como disse PVC, ele não fincou a vaga ainda, né? Foi titular no último jogo, teve uma circunstância ali, mas o Arias, obviamente, pelo peso da contratação também, pelo valor da contratação também, ele chega para ser titular. E aí acho que o Maurício pega banco. E vale todo esse dinheiro, ô Gabriel? 25 milhões. A gente está trabalhando com uns valores assim que estão ficando, é uma loucura, né? Ele sai por 17 milhões. Depois, Vitor Roque chegou por 25, o Gerson por 30, o Paquetá por 42, Arias 25 milhões. É muita grana, mas atende. Eu assim, cubro São Paulo, né, Luiz? Então eu tô acostumado com outro mercado, né? Quando eu vejo 25 milhões de euros e um debate, é pouco, é muito, eu falo, gente, pelo amor de Deus, isso aí é um valor exorbitante. Mas acho que a nível mercado brasileiro virou isso, né? A gente vê o Flamengo pagando o que pagou pelo Paquetá. Então é um jogador que faz diferença, eleva o patamar e já que tem dinheiro para pagar, que pague e vá ser um jogador aí importante para esse Palmeiras. Ele, volta mais caro do que ele saiu também, né? Isso é algo que a gente tem que observar, mas o Arias é um jogador que eu acho que faz, total diferença, faz impacto, e o Flu, por sua vez, também está certo em terá essa oferta, porque o Fluminense não tem essa condição financeira, faria uma oferta que seria uma loucura financeira, então tudo certo, o Palmeiras tem condição, paga mais e leva um grande jogador. O Fluminense achou melhor agir, como a gente disse ontem, né? Com a razão do que com o coração. Tipo, tá chegando num patamar muito elevado, vamos dar uma segurada, vamos ser racionais aqui, focar em outros pontos que o elenco precisa, como um zagueiro, tá tentando unir, um outro atacante também, enfim. O Flu agora revendo suas prioridades. PVC, vamos de prancheta e na sequência a gente vai pro break, porque eu tô curiosa para saber essa história do Marcos Antônio, que o Gabriel vai contar pra gente. Marcos Antônio é uma boa história. É uma boa história. O PVC tá empolgadíssimo com essa história. Antes de começar o programa, ele falou, não, é uma boa história, no grupo, a gente tem um grupo, né? Volta aqui pra contar isso. Olha só. Peraí, deixa eu contar esse negócio. A gente tem um grupo, né, que a gente fica ali debatendo a pauta e tal. Aí o PVC, nossa, boa história do Marcos Antônio, boa história. Aí tava mais pra baixo, assim, no roteiro, eu falei, eu vou subir essa história, porque de fato ela é muito boa. É boa história. É boa história. Ó, o Arias, ele vai daqui até aqui. Vai box to box, de Ares a Ares. Mostra a mim, deixa eu mostrar. Fecha no foco aqui no PVC, abre aqui. Ó, o Arias, vou jogar assim, ó, daqui. De Ares a Ares. É aqui. Isso aí. É Arias. Ótimo. De Arias a Arias. Só precisa dele, então. Ai, quanta bobagem. Deus me livre. Agora vamos falar sério, chega. Vamos falar sério. O Palmeiras está jogando isso aqui como sistema. A gente já mostrou anteontem que o time está jogando com uma variação. Ontem a gente mostrou que tem uma variação que vai saída de 2 com Gomes e Murilo. O Kelvin vem por dentro, o Alan dá largura para o campo pela direita. O Piquerez pela esquerda, foi assim contra o Vitória. O Maurício vem por dentro com o Flaco Lopes e Vitor Roque. Vira um 3-2-5. O Arias pode jogar em qualquer uma dessas 5 funções do ataque, mas, prioritariamente, onde é que ele entra? Se sair o Alan do time, eu não vou tirar o Maurício do time, embora eu acho que o Maurício é o que não é titular. Próximo campinho, isso aqui é o sistema tático. Arias. Se ele jogar do lado direito, como jogava no Fluminense, ele não é ponta, ele é meia. Então ele vem meia atacante, ele vem da ponta para dentro. O que é que vai acontecer? O Kelvin vai dar largura para o campo pela direita. O Arias pode até ser ponta voltando para marcar. Como já virou o Abel dizendo que o Arias vai voltar para marcar a lateral. Escuta, você marca a lateral, tu marcas a lateral, não é só uma brincadeira. O Arias vem da ponta para dentro e o Kelvin dá largura para o campo. Outra hipótese. Aqui você tem 2 atacantes, certo? O Flaco Lopes vem jogar de 4-2-3-1, me convenci, jogou 4-2-3-1, foi 4-4-2 no jogo passado. Flaco aqui, Vitor Roque na frente. Inverte, próximo campinho. O Arias pode jogar aqui, dando profundidade, e pode ser Vitor Roque na frente, e aí ou você pode tirou ser... o Flaco. Mas aí pode ser o Flaco aqui. Porque uma hora não vai jogar Vitor Roque, uma hora não vai jogar o Flaco. E ele pode jogar na do Maurício. Só que na do Maurício, como eu falei, ele não vem jogar como ponta esquerda.
ele vem da esquerda para dentro. E quem dá largura para o campo é o Piquerez. Então, ele vai dar alternativa tática e vai dar alternativa de banco de reservas. Seja o reserva o Alan, o Vitor Roque, o Flaco, o Maurício ou o Arias. Ou o Paulinho, que ainda tem o Paulinho nessa história, quando Aí voltar. você tem banco. E o Lucas Evangelista entra nesse time? Uma hipótese é você fazer Marlon e Lucas Evangelista ou Andrés Pereira de 10. Marlon e Lucas Evangelista ou André Pereira de 7, como foi contra o River Plate. Ah, o Andrés é 7? Não. Ele fez a meia direita e quem dava largura era o lateral. Você muda o sistema, você ganha alternativa tática. Que é uma coisa que está se dizendo assim, o Abel joga sempre do mesmo jeito. Desculpa, discordo veementemente. O Abel tem variação tática. Tem variações, tem coisas que funcionam melhor num dia, que funcionam menos no outro. Se tá faltando gente aqui na defesa, né, na zaga, do meio para frente, vai muito bem, obrigada esse Palmeiras, hein?